Se você não joga, pelo menos você conhece alguém, ou então já viu algum influenciador digital, alguma subcelebridade, ou até celebridades realmente falando sobre isso, indicando alguma plataforma, ou dizendo como que foi maravilhoso eles clicarem em 3 botões e conseguirem gastar e ganhar uma quantia absurda de dinheiro, do qual você provavelmente precisa trabalhar meses e meses e meses para ter ali pelo menos uma pequena parcela daquele valor gigante. Bem-vindo ao Brasil! Brasil! Esse gráfico aqui mostra o crescimento de jogos de azar, jogos de apostas no mundo. Mas o que mais nos surpreende, mais nos chama atenção, é o quanto o Brasil escalona de um jeito absurdamente mais rápido do que qualquer outro país. Em todos está subindo, mas o nosso Brasil é diferenciado. Mas de fato isso está se tornando um problema social cada vez maior, ao ponto de estar impactando a economia nacional. Isso não é pouca coisa, isso é muito dinheiro rolando no meio desses sites, e a gente precisa estar ligado principalmente em fatores psicológicos, porque esses jogos, eles sim, sabem exatamente o que estão fazendo em termos de neurociência e em termos de mecanismos para te deixar preso ali, como se eles tivessem aí um poder de hackear o seu cérebro. E a gente vai entender tintim por tintim hoje. Eu separei em 5 tópicos, dos quais são utilizados mais recorrentemente por esses jogos e plataformas para te prender e te deixar ali dentro, e algumas ferramentas interessantes para tentar driblar isso e se livrar desse tipo de vício, desse tipo de comportamento que é 100% prejudicial, porque sim, a banca sempre ganha. Mas antes, se você quer investir no seu futuro de maneira segura e inteligente, a Alura é a maior escola de tecnologia do país, com formações completas para quem quer desde começar na área tech até se profissionalizar ainda mais ou fazer alguma transição de carreira. Com apenas uma matrícula você consegue acesso por 1 ano a todo o conteúdo. É uma variedade de cursos que vai desde programação, front-end, data science, inteligência artificial, design, mobile, inovação e gestão. Tem muito mais. E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é o quanto que o ambiente e as pessoas ao redor importam para nossa modulação de comportamento, e a Alura tem uma comunidade enorme, cheia de alunos e alunas aprendendo juntos sobre tecnologia. Tá aí o perfeito ambiente para ser um reforçador aí no seu comportamento. A partir do plano Pro, você vai ter o auxílio da Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai ajudar alunos e alunas a estudar e se aprofundar nos temas que vocês possam ter dúvidas, além de te indicar os melhores cursos de acordo com cada objetivo. Eu tô fazendo o curso de comunicação e liderança, e eu achei sensacional porque, como eu sempre falo, ajuda não só no social, mas também te abre muitas portas no profissional, saber se comunicar, saber conversar e saber falar com pessoas de uma maneira mais assertiva. E a Alura deu 15% de desconto aqui pra nossa comunidade, você pode aproveitar eles com o cupom LISAGUERRA ou clicando no link da descrição, no QR Code aqui que tá no cantinho da tela. Bora! Tem 5 pontos muito interessantes que podem nos deixar mais alerta sobre como funcionam esses mecanismos e perceber o quanto a gente fica vulnerável e fica em desvantagem quando a gente cai nesses ideais mágicos de que a gente vai conseguir mudar a nossa vida de uma hora para outra a partir de uma breve ilusão no ambiente. Para isso, vamos entender um pouquinho de como funciona o nosso cérebro para fazer uma ação, ou seja, a nossa motivação, o motivo para agir. Quando a gente fala motivação, geralmente você pode pensar em frases motivacionais, gifs brilhando e frases de bom dia com gatinhos, mas não, a gente vai levar aqui motivação como um motivo para a ação. Para ser bem rápida por aqui, o pesquisador Wolfgang Schultz fez alguns experimentos envolvendo o cérebro de macacos, quando ele ficou monitorando as atividades cerebrais para entender o que motivaria aquele macaco a realizar uma ação. A ação que ele queria fazer o macaco reproduzir era apertar um botão para ganhar a recompensa. Se o macaco não sabia que ele ganharia a recompensa quando apertasse o botão, ele não apertaria. Afinal, é só um botão, por que ele iria apertar? Por que ele iria investir um esforço em apertar aquilo se ele não ganharia nada? Isso já é o primeiro fato interessante sobre o nosso comportamento. Nós executamos algum comportamento quando a gente sabe que haverá uma reação no ambiente ou algum tipo de benefício para nós. Nossos antepassados poderiam ficar a vida inteira empurrando uma árvore com a força bruta e não conseguir derrubá-la, mas isso não seria produtivo evolutivamente pra gente. Então, ao invés de ficar só escorado na árvore esperando ela cair, os nossos antepassados foram e inventaram ferramentas para que pudessem derrubar aquela árvore. Ou seja, a falta de consequências inibe um comportamento. Então, quando o macaco entendeu que ele apertava o botão e recebia uma recompensa, ele apertava aquele botão com mais frequência, afinal, aquele comportamento gerava algo para ele. O próximo passo foi entender onde era o maior nível de dopamina naquela ação, quando ele apertava o botão ou quando ele recebia a recompensa. Diversos tipos de testes foram feitos, inclusive onde uma luzinha piscava e aí o macaco poderia apertar o botão para receber a recompensa, ou seja, luzinha piscando,
aperta o botão, recebe a recompensa. Ao ser monitorado, foi percebido que o maior nível de dopamina do macaco foi quando ele via a luzinha e não quando ele recebia a recompensa ou apertava o botão. E isso muda tudo. Tudo mesmo, muda toda a lógica com que a gente observa os nossos comportamentos. A expectativa, ou seja, a luz, é onde está o maior nível de expectativa e de prazer e de engajamento com uma ação, ou seja, como motivo para a ação, o maior nível de motivação para executar uma tarefa, na expectativa, ao invés de ser na execução, de apertar botão, ou no momento em que ganha a recompensa. No momento em que ganha a recompensa, aqueles níveis já estão baixos. O seu ápice é na expectativa. E aí que entra os jogos de azar. As plataformas de apostas sabem que o seu maior nível de engajamento, o seu maior nível de dopamina em uma ação está na expectativa dela, e não na recompensa necessariamente, ou na própria execução, no próprio jogar, mas sim no que precede tudo isso. A gente pode chamar isso até de gatilho, por exemplo. Quando a gente leva o exemplo do chimpanzé ao pé da letra, a gente pode entender que a luz no teto era o gatilho para que ele apertasse o botão e ganhasse a recompensa. Os jogos de azar tentam se inserir como gatilhos em várias formas diferentes no nosso ambiente. E esse gatilho pode ser desde o seu influenciador favorito falando sobre essa plataforma, uma notificação te convidando para apostar um pouquinho mais, e isso vai indo cada vez mais fundo, que até as próprias pessoas ao seu redor podem ser um gatilho para isso. Seja aquele amigo que costuma apostar com você, ou então até algum momento da sua rotina, por exemplo, chegar do trabalho e fazer uma aposta. Você vai condicionando o seu cérebro de que sempre que você chega do trabalho você faz uma aposta, logo a expectativa de chegar do trabalho é, logicamente, te empurrar para fazer essa aposta. Então olha que doideira. O seu nível de engajamento e de motivação para uma tarefa é sempre maior quando a gente fala de expectativa e de gatilho, e a gente tem um aparato imenso de expectativas e de gatilhos artificiais, seja aqueles online que vêm como notificação, ou até mesmo aqueles bannerzinhos que ficam nos seus rios, ali do bet, sei lá o que, até mesmo as pessoas com que você convive e até mesmo a sua própria rotina que você criou. É como se ele se entranhasse, como se fosse um parasita e se entranhasse em diversas formas diferentes no seu cotidiano. E aí, cara, tudo é a expectativa. Depois que ele te fisga ali, no que já precede, apertar o botão vai ser a coisa mais fácil de convencer você a fazer. E é assim, se infiltrando na sua rotina, que ele consegue te fazer refém. Vamos considerar neuroplasticidade como a mudança do seu cérebro frente a novas experiências. Ou seja, você tem diversos neurônios aí dentro da sua cabecinha e eles vão criando diversos tentáculos e se conectando uns aos outros várias vezes e formando novas ideias, novas percepções, novas formas de ver as coisas. E isso pode tanto aumentar quanto diminuir esses tentáculos e essas conexões que eles vão gerando. E no nosso cérebro nós temos uma via chamada de via mesolímbica, como se fosse uma estrada, digamos assim, e muitas vezes ela é chamada de via de recompensa, que atua sobre as nossas respostas comportamentais e o nosso controle de comportamento afetivo. Se você hiperestimular os neurônios dessa via com prazeres rápidos e mega prazerosos, como drogas de abuso, os neurônios dessa área sofrem um processo violento do que a gente chama de habituação. Ou seja, na presença de muita dopamina jogada em cima dessa via mesolímbica, os receptores de dopamina e aqueles tentáculos que estavam ali para se conectar uns aos outros reduzem. Afinal, tem muita dopamina ali, então para se conectar é muito fácil, eles não precisam de muito esforço, eles não precisam ter vários bracinhos para ir conectando várias conexões. Tá ali um rio de dopamina, então é fácil dele se conectar, logo ele não precisa de tanto esforço, afinal tá tudo sendo despejado ali e é isso. Pode considerar que jogar numa dessas plataformas seja como se você estivesse pegando uma mangueira e despejando loucamente a dopamina ali naquela via mesolímbica e os seus receptores de dopamina estão cada vez menores, afinal tá cada vez mais fácil deles se conectarem, então eles não estão se esforçando, digamos assim, neuroplasticidade da mente. Neuroplasticidamente, tá certo isso? Deve estar. Porém, quando você muda de comportamento para algo que não é tão prazeroso assim, como se você precisar estudar ou como se você precisasse trabalhar em alguma coisa, algo que não te gera tanto prazer, que fecha sua mangueirinha de dopamina, você tá com poucos receptores, afinal antes estava cheio de dopamina ali, e agora esses poucos receptores não estão dando conta de se conectar com a dopamina necessária para te motivar para a ação, naquela mesma proporção de antes. Afinal, a atividade que você está fazendo não libera mais tanta. E um ponto muito importante de você ficar ligado é que a gente tem apenas um sistema motivacional que precisa dar conta de tudo.
Ou seja, o mesmo sistema motivacional que faz você levantar e ir tomar água quando você tá morrendo de sede e a sua atenção tá funilada, é o mesmo sistema motivacional que vai fazer você querer jogar videogame, por exemplo, ou querer jogar um jogo de azar. Cada uma dessas atividades vem com uma carga diferente de dopamina sendo despejada em você e de outros neurotransmissores, e o seu mesmo sistema precisa dar conta de deixar tudo estável. E por isso que se você arrebentar com ele usando essas plataformas, vai ser muito mais difícil você se engajar em outras atividades que não despertam tanto prazer. O seu sistema vai estar habituado. Por isso as pessoas se viciam tão facilmente em plataformas de aposta, tigrinho, roleta e todas essas parafernálias assim, porque é um caminhão de neurotransmissores ali sendo despejado na via mesolímbica da pessoa, ao ponto de que qualquer outra atividade para ela já não pareça mais interessante o suficiente. O sistema motivacional dela está lá no teto com essas plataformas. Por que ela faria algo que é muito abaixo para os seus receptores ali se conectarem de uma forma que não se conectam mais? Afinal, ela arregaçou com tudo. E as plataformas sabem disso. Voltando para o Wolfram Schultz, o cara que fez o experimento com macacos, ele fez mais um onde o macaco precisava apertar 10 vezes um botão e ganhava uma uva de recompensa. Na primeira vez, ele apertou as 10 vezes, ganhou uma uva e teve uma quantidade X ali de dopamina liberada, de transmissores ali ligados ao prazer, liberado por causa dessa uma recompensa. Na segunda vez, ele ganhou 2 ao invés de uma só, e a quantidade desses neurotransmissores duplicou. Já na terceira vez, ganhou 3 vezes mais a recompensa, 3 vezes mais neurotransmissores foram liberados. Agora, o fato que é interessante é que quando ele voltou a ganhar apenas uma uva de recompensa, ao invés de voltar para aquele estado inicial da uma uva em neurotransmissores, ele ficou com metade da primeira vez, porque ele se frustrou com aquela uma quantidade depois de ter ganhado 3. Tá entendendo onde eu tô chegando, cara? Isso aqui é bizarro. As plataformas sabem disso e é por isso que você começa ganhando. Você pode começar e pensar, caramba, as pessoas dizem que as pessoas perdem isso, mas acabei de ganhar. E é aí que você vai engajar naquele comportamento. Afinal, teve o gatilho, teve a habituação no seu sistema límbico, onde eles jogaram aquele caminhão de dopamina, os seus receptores já ficaram mais escassos e se conectam só ali, fazendo todas as outras atividades não serem mais interessantes, e você começa ganhando as suas recompensas e deixando os seus níveis de dopamina cada vez mais aqui, cada vez mais aqui, cada vez mais aqui, cada vez mais aqui. E aí do nada você volta a receber uma só. Caiu tudo. O que nos leva ao hack 3. Hábito versus vício. A gente pode considerar que vício é um comportamento que continua sendo executado mesmo se existe uma punição. Você não coloca a mão na panela quente 2 vezes depois que você se queimou na primeira. Afinal, você registra no seu cérebro que, bom, me queimei, logo não vou colocar a mão ali novamente. Mas o que faz a pessoa ir ali e colocar a mão na panela o tempo inteiro? Então, botando isso para plataformas de azar e jogos de aposta, a pessoa pode perder algumas vezes e mesmo assim continua injetando. Então, vícios e hábitos são coisas que andam muito juntas, e quando a gente fala de rotina, muitas vezes elas podem estar entrelaçadas. Botando para um panorama diferente, alguém que fuma cigarro, por exemplo, muitas vezes pode fumar enquanto está conversando com algum amigo ou em algum bar, ou quando toma café, por exemplo. Toma um café, logo, fuma um cigarrinho. Ou então tá no intervalo do emprego, logo fuma um cigarro. Então são várias situações cotidianas e rotineiras que te lembram, que te dão um gatilho, lembra da expectativa, de que você vai ali fumar um cigarrinho naquele momento. Então você atrela um vício a hábitos e eles acabam juntos se instigando e puxando um ao outro. Só que o fato de ser um vício é quando aquele comportamento continua sendo executado mesmo você tendo prejuízos com ele. Esse sistema de você começar ganhando, se encher desses neurotransmissores e depois levar aquele baque da frustração que vai fazer com que nada mais seja tão interessante quanto aquela aposta, mexe com uma coisa que a gente chama de aversão à perda. É um viés cognitivo que leva as pessoas a dar mais importância às perdas do que aos ganhos da mesma magnitude. E isso faz com que as pessoas tendam a tomar decisões que evitem a sensação de perda. Isso vale tanto para jogos de azar quanto até mesmo para gente que investe em bolsa de valores e afins. Direto a gente vê aqueles caras milionários quebrando justamente pelo fato da aversão à perda, de não conseguir entender que seu dinheiro não vai mais render ali e trocar aquilo para outro lugar e assumir que você errou, assumir aquela perda. Então, se você perdeu R$20 apostando, você vai querer colocar mais 40 para dizer que, bom, aqueles R$20 eu vou recuperar ele de alguma forma, eu não vou perder ele. E aí você acaba perdendo mais e mais e mais, com medo de ter perdido o que já perdeu inicialmente.
é uma aversão à perda. E é por isso que esporadicamente você ganha alguma coisa. Mas se a gente colocar na balança, o que você está ganhando proporcional ao que você já injetou na plataforma é ridiculamente menos. É ridiculamente pouco. Já o hack 4 seria percepção de tempo versus percepção de esforço. O nosso cérebro é caro. Ele exige muita energia para se manter funcionando. Então tudo que der para economizar, digamos assim, ele vai. Então ele sempre vai ter atalhos mentais que ele vai fazer, vai ter padrões que a gente vai identificar com frequência, tudo isso para ser formas mais rápidas de assimilar e de processar as informações para que não exija tanto do nosso cérebro recorrentemente. Então a gente está sempre visando poupar trabalho, poupar esforço, pois o nosso cérebro já é muito exigente em termos de gasto para se manter ativo. Por querer poupar energia sempre, a gente começa a agir por meio de padrões e identificações que pareçam diminuir a nossa percepção de tempo e esforço para executar uma tarefa. O nosso sistema de recompensa é intimamente ligado à nossa percepção de tempo. 1 hora na fila do SUS é diferente na sua percepção de tempo de 1 hora jogando videogame, por exemplo. Eu fiz um desenho para tentar explicar um pouquinho melhor esse processo em termos de psicologia. Essa linha mede o nosso tempo e esforço. Em uma ponta está a execução, ou seja, quando a gente começa a atividade, já na outra, a recompensa. Afinal, você lembra, né? A gente só executa um comportamento se ele nos gera algo ali em troca ou se a gente tem algum tipo de vantagem e afins em termos de evolução, né? Em vermelho são os níveis de dopamina. Vamos imaginar alguém que se preocupa apenas com a sua meta final. Vamos dizer que é alguém que treina porque quer meter o shape, mas ignora ou procrastina as outras atividades diárias para realizar isso. A gente pode entender que essa pessoa tem uma base de dopamina, de prazer e motivação bem baixa durante todo o percurso e um pico no final, quando ela atinge esse objetivo. E olhando para trás, o processo até lá, sua percepção de tempo e esforço, quando ela está pensando só naquele resultado final, ela foi superestimada, ou seja, ele jogou lá para cima como se fosse algo muito mais custoso, uma experiência ruim, uma experiência mais longa e que exigisse muito mais do seu cérebro. Afinal, o seu cérebro é caro, logo essa percepção de tempo e esforço fica como se ela fosse esticada. E muitas vezes nós fazemos isso com as coisas da vida sem nem percebermos. Se a gente reconhecesse e recompensasse o processo e a sua evolução nele, não apenas a recompensa final, a gente conseguiria equilibrar o nosso sistema dopaminérgico de uma forma mais inteligente. Se o seu objetivo é ter o shape, tudo bem, não foca apenas no final, mas sim no peso e no benefício que cada treino vai ter e valorize essa evolução no caminho. Se você quer aprender um novo idioma, por exemplo, não valorize apenas quando você estiver 100% fluente, mas veja aos poucos a importância que o seu vocabulário foi se expandindo e o quanto que tudo isso junto vai colaborar no seu resultado final. Ficar feliz com o progresso. Entender os benefícios de uma atividade e como ela é importante para a recompensa final é fundamental para que você possa direcionar a sua atenção e tornar ela uma jornada mais fácil. Então sim, cassinos, jogos de azar, coisas de aposta sabem dessa sua linha de tempo e esforço está atrelado ao seu sistema de recompensa, então tudo parece muito mais fácil dentro da plataforma. Um simples clique vai fazer você economizar aí 6 meses de trabalho em termos financeiros. E o seu cérebro gosta de economia, o seu cérebro gosta de saber que você está tirando vantagem de algo. Juntando isso com aquela aversão à perda, então, você pode até começar ganhando, depois você perde, mas a sua aversão à perda não vai deixar você ficar sempre perdendo. Você vai querer, em algum momento, ganhar. Mas esse ganho aqui não vai existir. Assistir a live de algum influenciador enquanto ele aposta centenas de milhares de reais e ganha rios de dinheiro com aquilo, que muitas vezes são vídeos que já são até montados, pode parecer muito fácil, muito tentador, afinal é tudo que o seu cérebro quer, é tudo que o seu sistema dopaminérgico quer para ficar sempre no talo. E mesmo que você entenda isso, mesmo que você tente sair, vem o hack 5, a recaída. Lembra que a gente estava falando que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, ele tem neuroplasticidade, ele se molda e se modela a partir das nossas atitudes, das nossas vivências, do nosso ambiente, dos nossos estímulos. Uma vez que você conhece o caminho, é muito mais fácil dele ser percorrido, ou seja, você vai ter que ficar sempre pisando em ovos. E isso é um grande problema. Camundongos que foram viciados em substâncias, mesmo depois de ficarem 1 ano em abstinência, quando são apresentados novamente a elas, se viciam na mesma intensidade. E por isso quando a gente fala que jogos de azar são um problema gigantesco e a gente não recomenda nem que você tente para experimentar jamais, é porque quando você cai nisso, depois para ter recaídas é algo muito fácil.
E aí que tá o problema. Todo ciclo, novamente. Gatilho se infiltrando na sua rotina, seja por meio de pessoas conhecidas, seja por meio de notificações, de influenciadores, de hábitos que você mesmo implementou, te levando ao hack 2, criando uma necessidade tão grande ao ponto de afunilar sua atenção para aquilo, de forma que qualquer outro comportamento não pareça mais atrativo o suficiente no seu sistema límbico. Hack 3, o que antes era só um hábito, agora se torna um vício, te trazendo uma aversão à perda da qual você não consegue se descolar, fazendo você cair no abismo do hack 4, que é a sua percepção de tempo e esforço. Seu cérebro caro, querendo economizar energia, tenta achar a solução para os seus problemas, girando uma roleta. Uma roleta que já está fadada ao fracasso. Você tenta sair dessa de todas as formas, se livrar dos gatilhos, mas a recaída está sempre a uma quadra de distância. E é assim que os brasileiros estão sendo simplesmente sugados para dentro das plataformas de jogos de azar. Existem algumas ferramentas interessantes, de acordo com a neurociência, que você pode tentar aplicar para descolar um pouco esse vício, esses gatilhos da sua rotina, mas nada, repito, nada substitui o acompanhamento de um profissional, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, que é considerado o padrão ouro para esse tipo de problema. Modulação do ambiente é uma das principais ferramentas, justamente pelo fato de te tirar daquele contexto, ou seja, remover os gatilhos, que é aquilo que é o start, a expectativa é o que te empurra primeiro. Remover os gatilhos pode ser desde tirar as notificações, tirar os aplicativos, dificultar o acesso à plataforma. Lembra que o seu cérebro tem aquela dificuldade da percepção de tempo e esforço, tem aquela necessidade de economizar energia. Então, quanto mais difícil for acessar essa plataforma para você, melhor. Joga o celular no bueiro. Bom, outra forma, recompensar o processo em outras atividades. Afinal, a gente sempre fica com aquela percepção de tempo lá no final, aquele pico de dopamina na recompensa. Tente distribuir isso melhor nas suas outras atividades para que elas não fiquem simplesmente sem graça naquele sistema de habituação que a gente conversou antes. Então, não deixe a sua dopamina cair por menos da metade quando você se frustrar novamente. Isso pode ser mais um fator que te empurra. Então, aprenda a investir em outras atividades de forma que você aproveite todo o processo. Volta ali pro capítulo de tempo versus esforço, que é onde eu explico direitinho ali o recompensar o processo. E repito novamente, acompanhamento com um profissional, seja para você, seja para alguém que você conhece que tá precisando ouvir essas palavras. Então, é isso. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e muito obrigada pela atenção de sempre. E tchau!